Olá, eu me chamo Messias Santana. Nasci dia 21 de agosto de 91. Atualmente eu tenho 30 anos. Nasci em São Paulo, capital. Morei em Itaquera por boa parte da minha vida. Há 28 anos eu morei em São Paulo. Lá eu estudei em escola pública e pela graça de Deus eu consegui iniciar os meus estudos universitários. Fiz administração de empresas, concluí também pela graça de Deus esse curso. E enquanto eu estudava, eu também trabalhava. E conheci uma pessoa muito especial chamada Ismael no meu trabalho. E ele é um discípulo hoje, atualmente, e através dele eu pude conhecer a Bíblia. Então ele me convidou para ir aos cultos. E através disso eu comecei a estudar a Bíblia e conheci também o Anderson e o Ismael. E o Anderson e o Joey, que puderam estudar a Bíblia comigo e me tornar um discípulo. Hoje eu sou um discípulo há 6 anos. Eu fui batizado no dia 24 de maio de 2015. Então é muito especial poder lembrar do dia do meu batismo, poder lembrar de todos os conceitos espirituais que eu aprendi. Isso eu sou muito grato à vida deles e principalmente a Deus. O meu pior momento antes de estudar a Bíblia foi quando eu percebi que eu buscava preencher toda a minha vida em coisas fúteis, em pessoas. E eu consegui perceber isso após o convite do Ismael. Eu comecei a analisar a minha vida, como estava a minha vida. E muitas coisas aconteceram, mas a mais chocante, a mais dolorosa, foi quando eu amo andar de bicicleta até os dias de hoje. Foi quando eu caí de bicicleta. Nesse momento que eu caí de bicicleta, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Então eu tinha um namoro impuro, um namoro no mundo, no qual esse namoro tinha aproximadamente um pouco mais de um ano e nós rompemos. O rompimento desse namoro para mim foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Porque eu achei que estava tudo bem. Eu achei que as coisas estavam caminhando bem, mas do nada, da noite para o dia, tudo desmoronou, tudo acabou. Isso para mim foi muito doloroso. Então eu tentei em várias coisas buscar preencher isso. Então eu ia muitas vezes em estádio, assistir o jogo do Corinthians, fazer coisas sozinho por não ter muitas amizades e eu vi que nada estava adiantando. E o meu irmão, eu tenho um irmão gêmeos, e o meu irmão, diferente de mim, ele tem muitas amizades. E um dia teve um churrasco em casa. E eu fui participar. Nesse dia, eu acabei ingerindo bebida alcoólica, muito, e tinha um rapaz que tinha uma bicicleta. E eu peguei essa bicicleta para andar. Mas nesse dia, eu não estava aproveitando o momento ali. Eu estava com o meu pensamento no porquê do término do namoro. E fui andar de bicicleta. E nesse dia, era cerca de 11h30, meia-noite, eu sozinho de bicicleta, embriagado, e eu comecei a andar sem controle, sem responsabilidade. Eu lembro que eu andei muito longe, e eu vi que Deus estava me protegendo ali. Esse foi um dos piores momentos, porque eu atravessei o sinal vermelho, eu não olhava para os lados para ver se vinha carro ou algo do gênero. Eu só queria realmente matar essa dor que estava dentro de mim. E andar de bicicleta, poder sentir a brisa, o vento, era algo libertador. Na minha cabeça era algo libertador. Então, mesmo que eu pudesse sofrer um acidente, eu não estava nem aí. Porque era um momento que eu enxergava que eu poderia me libertar de toda a dor que eu estava sentindo. Quando eu estava chegando em casa e nada me aconteceu, até esse momento que eu estava na rua de casa. Eu vejo que é Deus protegendo, porque eu estava na rua de casa, da mesma maneira desequilibrada e irresponsável que eu estava andando. Na rua de casa eu fui fazer uma das manobras que eu havia feito, longe de casa, eu fiz perto de casa e eu caí. Nesse momento que eu caí, eu me machuquei muito. Eu me machuquei ao ponto de eu não consigo esquecer. Porque hoje eu tenho uma cicatriz nos lábios e toda vez que eu olho no espelho eu lembro disso. Eu tenho cicatrizes em outras partes do braço e eu lembro disso. E é difícil falar disso porque
bom, eu preciso olhar no espelho para poder socializar e viver, né? Para poder sair na rua. Então, para mim, esse foi o pior momento. Quando isso aconteceu, eu parei e pensei, eu falei, eu tenho que mudar de vida. Eu não posso continuar fazendo isso. Não faz sentido. Foi quando eu tomei a decisão de começar a buscar Deus. E sozinho eu tentei. Comecei a ler a Bíblia, eu tive uma criação católica, então o meu primeiro refúgio foi na igreja católica, mas eu não estava conseguindo aprender, eu não estava me sentindo amparado, então eu comecei de todas as formas, orar diariamente, todos os dias, tentava ler a Bíblia, mas não conseguia me conectar com Deus. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi que de fato o que eu precisava fazer. Eu consegui entender o que Deus esperava de mim. Não era simplesmente que eu estivesse dentro de uma igreja, que eu estivesse lendo a Bíblia. É importante ler a Bíblia, mas não era só isso. Era muito além disso. Era ter um compromisso de vida. Era ter uma mudança de vida. E eu consegui enxergar isso através dos estudos bíblicos. Uma boa e ótima lembrança que eu tenho, e também, ao mesmo tempo, ela é boa. Eu sou muito grato por você, Joey, por isso. Mas, ao mesmo tempo, é difícil. Eu lembro que os estudos que eu fiz foi em um shopping, na região onde eu morei, onde eu cresci. E um dos dias eu falei, não, eu quero... E um dos estudos, no final dos estudos, eu entendi, compreendi e falei, eu quero ser um discípulo. Eu vou ser um discípulo. Porque é isso que eu quero. Esse vazio, essa brisa gostosa que eu tinha através da bicicleta, eu consegui enxergar através dos estudos bíblicos, do propósito que Jesus tinha para a minha vida. Eu falei, eu quero isso. Então o Joey me disse, ok, se você quer, então vamos convidar as pessoas agora na praça de alimentação. E eu nunca me esqueço disso. A primeira resposta que eu dei para ele foi, mas as pessoas estão comendo. Eu não posso incomodar as pessoas. E ele falou, mas o que você acabou de aprender vale muito mais do que uma refeição. A gente está falando da vida espiritual das pessoas, da sua vida espiritual, da minha vida espiritual. Então, isso me motiva até hoje, independente da situação, independente do motivo, a batalhar pela minha vida espiritual. Porque eu tentei me alimentar de todas as formas físicas, de todas as formas, como eu falei, com festas, com me aproximar de pessoas. Mas, na verdade, eu vi que o meu alimento espiritual era fazer a vontade de Deus. Então, essa é uma incrível e ótima recordação que eu tenho dos estudos bíblicos. O que mais foi desafiante para eu renunciar e me tornar um discípulo foi ter que encarar minha mãe. Eu tive que conversar com ela e para mim foi muito difícil, foi muito complicado. Eu tenho 5 irmãos e dentre os 5, eu sempre, por eles e por minha mãe também, eu sempre fui o mais queridinho, o que menos dava trabalho, o que menos dava problema. Mas na verdade, eu sabia que eu era muito horrível, né? Que eu fazia coisas que eu sabia que era errado. Eu sabia que não agradava ela, eu sabia que não agradava a Deus, mas ainda assim eu me escondia atrás dessa minha boa aparência social de sempre ser educado, de sempre respeitar as pessoas. Talvez por eu ser um pouco mais tímido, então acho que isso facilitou das pessoas olharem para mim e achar que eu era uma pessoa mais tranquila, uma pessoa pura, quando na verdade não. Então quando eu estudei a Bíblia, eu percebi que eu precisava encarar o meu maior desafio, que era tirar minha máscara diante da minha mãe, que era realmente falar o quão horrível eu era. E esse desafio para mim foi muito difícil, porque assim que eu enxerguei as escrituras, eu não consegui mudar na hora, no mesmo momento. Eu levei dias, na verdade eu levei semanas para conseguir encarar essa situação, para conseguir enxergar o que eu precisava mudar. E eu sou grato ao Raul Moreno, porque eu lembro que eu tive um tempo com ele para falar especificamente sobre esse tema.
e ele conseguiu me ajudar, e ele conseguiu me mostrar o que eu precisava fazer. E pela Bíblia eu fiz. Chamei a minha mãe, no mesmo shopping no qual eu estudei a Bíblia, na verdade, no mesmo lugar que eu estudei a Bíblia, que era um lugar, eu amo chá, assim como ela, e então eu falei, bom, eu vou levar ela lá, e a gente vai tomar uma boa xícara de chá, e eu vou falar com ela. Só que nesse dia eu fiz isso, mas eu não consegui falar, eu travei. Em um outro momento, então dentro de casa, quando não tinha ninguém dentro de casa, então foi muito Deus. Porque, bom, uma família com 6 filhos, no caso tinha 5 naquele momento, um já não morava mais conosco, mas ainda assim nunca estava vazia. Mas naquele dia a casa ficou vazia, só eu e minha mãe. Então eu chamei ela e conversei, e falei as coisas horríveis que eu tinha feito, e o que estava me atrapalhando e o que estava me incomodando a viver de acordo com a palavra de Deus. Então eu falei para ela que quando eu era mais jovem, eu roubava dinheiro dela. Eu pegava as moedas, o dinheiro, para... E eu sabia que isso ia fazer falta. Eu sabia que isso ia prejudicar em casa, né? Porque a minha mãe é mãe solteira, né? Então, eu sabia que o que eu estava fazendo não era certo. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era o ideal. Mas ainda assim, eu fazia. Eu era jovem, mas eu já sabia. Né? Eu tinha cerca de 10 a 12 anos, mais ou menos, mas eu sabia que aquilo já era errado. E eu carreguei isso até quando eu comecei a estudar a Bíblia, ou seja, até os meus 25 anos. Então, até os meus 25 anos, eu guardei isso dentro de mim. Eu escondi isso. E vários outros pecados. Mas esse específico foi o que me desafiou a mudar o meu coração. Era o que eu precisava realmente encarar se eu quisesse, de fato, ser um discípulo. E falar com ela era algo medonho, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher forte. Ela sempre foi uma mulher segura de si e falar com ela me dava medo da reação dela. Eu não queria frustrá-la, eu não queria magoá-la. Então muitas coisas vieram na minha mente, achando que talvez ela não iria me perdoar, ela ia me bater. Sim, mesmo depois de grande, eu respeito minha mãe. Então pensava que ela nunca mais ia olhar na minha cara. Mas quando eu sentei e conversei para ela, expliquei o porquê que eu estava falando aquilo para ela, depois de tanto tempo, depois de tantos anos, ela teve um amor incrível comigo. Ela simplesmente olhou para mim e falou, tudo bem, eu te perdoo. Ainda bem que você está me falando. Ainda bem que algo pior não aconteceu. Então, eu sou muito grato por ela, eu amo muito, muito a minha mãe. Sou grato pela vida das pessoas que me ajudaram a enxergar essa dificuldade, esse pecado que estava escondido dentro de mim. E uma escritura que me ajudou a encarar essa situação foi Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Versículo 8 diz assim, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, essa escritura, ela me encoraja, ela me ajuda a viver de maneira correta, a ser puro, a ser verdadeiro, mesmo que talvez isso possa me atrapalhar de alguma forma socialmente. Então isso é o que me ajuda, essa escritura com certeza me ajuda diariamente a enfrentar os meus medos. Aqui em Filipenses 4, como a gente leu, fala que
eu preciso pôr em prática tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi, tudo que eu ouvi de Jesus dos discípulos. Se eu fizer isso, a paz de Deus estará comigo. Então, para mim, o que hoje é o mais difícil, quais são as ações de arrependimento nos últimos tempos na minha vida, é poder ser obediente à palavra de Deus. É poder colocar em primeiro lugar as Escrituras. É ter como prioridade máxima na minha vida a Bíblia. E eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu sou uma pessoa que entende que as minhas opiniões, os meus achismos, o que eu acho que é o melhor precisa prevalecer. Quando, na verdade, quando eu iniciei os estudos bíblicos, eu percebi que não é sobre mim. Não é sobre o que eu quero, sobre o que eu acho. Mas sim o que Deus entende como correto, como melhor para a minha vida, para a família de Deus, para a igreja dele. Então, ser obediente e colocar de lado os meus caprichos, colocar de lado as minhas vontades, tem sido, nos últimos tempos, algo desafiador que para mim é diário. Então, é algo diário que eu me esforço, que eu luto para não ser orgulhoso, ao ponto de enxergar que a minha opinião é o que vale, que a minha maneira de fazer as coisas é o que importa. Mas isso é um processo no qual não é da noite para o dia. Às vezes, o meu cérebro, a minha mente tenta me enganar, tenta dar voltas e achar que por eu ter estudado tal curso, por eu ter ter vivido tal situação, eu acho que o que eu estou fazendo, minha opinião é melhor. Quando na verdade não. Quando na verdade não se trata disso. Uma escritura que me encoraja a perseverar com Cristo é 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, eu sempre achava, e eu preciso trabalhar isso diariamente na minha mente, que ser excelente é fazer as coisas da melhor maneira, usando as melhores metodologias. Ou seja, é sacrificar o meu conhecimento, é sacrificar o que eu acho, a minha rasa inteligência, é sacrificar, é ofertar isso para Deus. Então, eu acredito muito que sacrificar dessa maneira para Deus é a melhor forma. Quando, na verdade, é que Deus deixa muito claro, o que Ele exige é obediência. Então, eu preciso deixar tudo isso de lado e obedecer. Se a Bíblia fala que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer. E assim, a paz de Deus estará comigo, como a gente viu no versículo anterior. Então, esse é um conceito e é algo que eu animo, né, a termos no coração. Isso me ajuda diariamente. Se tem algo que me ajuda a chegar hoje, nos meus 6 anos como discípulo, e futuramente 7 anos, é isso, sabe? É ser obediente à palavra de Deus, acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância. Eu tenho convicção que se eu for obediente até o último dia da minha vida, eu estarei com Deus.